Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. A medicina tem utilizado cada vez mais recursos tecnológicos para a promoção do bem-estar, prevenção de doenças e para aumentar as chances de cura. O setor diagnóstico é uma das áreas que mais tem se beneficiado com essa nova realidade e tem um papel fundamental na condução do tratamento dos pacientes. Esse é um setor que vem avançando muito com a aplicação de novas tecnologias e também tem sofrido com a concorrência de novos players, formatos e modelos de negócio pelo mundo. Para falar mais sobre como a tecnologia vem sendo utilizada para garantir maior qualidade e segurança nos serviços de medicina diagnóstica, convidamos a Débora Ramadã, diretora técnica da FIP Medicina Diagnóstica, laboratório de abrangência nacional, responsável por aproximadamente 70 milhões de exames por ano no Brasil. Débora Ramadã é formada em Ciências Biomédicas, com especialização lato sensu em análises clínicas, possui MBA em Gestão de Negócios e em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde. Ela atua há mais de 18 anos na área de Medicina Diagnóstica Laboratorial no Brasil. Seja bem-vinda, Débora. É um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigada, Eduardo. Agradeço já de primeira mão aí o convite, a oportunidade, a você e a toda a equipe aí do Oxigenando Ideias para a Saúde. Um tema super relevante e que eu gosto muito de falar, então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Excelente, Débora. Deixa eu começar perguntando um pouquinho sobre exames diagnósticos, né? Hoje a gente sabe que eles são indispensáveis para garantir a saúde global e eles têm eles cumprem um papel fundamental em ações de prevenção e detecção precoce de doenças, né? O futuro da medicina diagnóstica é cada vez mais utilizar a tecnologia para alcançar uma maior produtividade e eficiência dos resultados de exames, na sua visão? Sem dúvida. O setor de medicina diagnóstica já faz alguns anos, ele já passa por essa transformação digital, né? Tem um dado bem interessante. Se a gente for fazer hoje uma pesquisa no PubMed, utilizando aí a palavra, né, inteligência artificial, dentro das nossas áreas de medicina diagnóstica, da área de saúde, hoje a patologia clínica, os estudos, os cases publicados em patologia clínica, que é ligado à nossa área, eles já ultrapassam os cases em radiologia. Porque a inteligência artificial, ela começou muito na nossa área, o berço dela foi na área de radiologia, por conta do reconhecimento de imagens. Então, os primeiros estudos, os primeiros cases práticos surgiram nessa área. Mas com o avanço de tudo isso, hoje a gente já tem mais estudos publicados aí em patologia clínica, né? Então, isso mostra o quanto que em medicina diagnóstica a gente também, em análises clínicas, a gente também vem avançando com a tecnologia. E aí, assim, para a realização de exames, isso já permeia, a tecnologia permeia todas as fases. A gente divide aí em fase pré-analítica, analítica e pós-analítica a realização dos exames, né? Então, dando assim rapidamente aí alguns exemplos para que o pessoal possa entender, dentro da fase pré-analítica, que é o início, né, que envolve lá a recepção, a coleta, o preparo da amostra para processamento, a própria coleta a gente já tem tecnologia permeando, então ela já pode ser feita de forma robotizada, a gente tem equipamentos aí que nos ajudam a enxergar melhor onde estão as veias, né? Então, assim, as luzes ultrapassam ali a camada da pele, a gente consegue enxergar as veias melhor, para uma melhor coleta. A gente já tem alguns dispositivos que a gente acopla, assim, pequenininhos no braço, principalmente para coletas difíceis, que funcionam tipo puxam sangue, assim, né? Uma sanguessugazinha, e a gente consegue, com pouca amostra, coletar exame de uma forma muito independente, sem a necessidade do tradicional sistema de tubo de coleta a vácuo. Então, aí no próprio acondicionamento das amostras, porque dependendo do exame que você vai fazer, o acondicionamento das amostras, ele precisa ser ou refrigerado, ou a temperatura ambiente, ou congelado, a gente já tem como monitorar isso em toda a cadeia de transporte, toda a cadeia de logística em tempo real, a temperatura, se está acondicionado corretamente, desde o momento que sai da unidade até chegada na unidade de processamento.
A gente tem aí no transporte dessas amostras, porque muitas vezes a coleta não acontece no lugar onde ela vai ser processada, né? A gente já tem aí ensaios, pilotos com drones, né? Então essas amostras elas já são transportadas via aérea, via terrestre. Aqui no nosso serviço a gente já trabalha com os dois, que a gente coleta também fora do estado de São Paulo. E a gente já tem drones aí, né? Que trazem soluções aí para locais de difícil acesso. Claro que ainda precisa de regulamentação, né? Para a gente poder colocar isso em rotina. São pilotos, mas que já aconteceram e tiveram bons resultados. Então, são exemplos aí de tecnologia já dentro do nosso processo. Quando a gente fala da fase analítica, a gente tem aí automação, né? Então, os próprios equipamentos que a gente realiza os exames, a maioria dos exames já são muito automatizados, com equipamentos que a partir do momento que a amostra está dentro dele, ele faz tudo sozinho, né? E a gente tem esteiras que conectam isso, que a gente chama de automação total. Então, o manuseio hoje para processamento, na maior parte das especialidades, ele já é muito automatizado, ele é muito pequeno, né? E a gente tem aí no sistema do laboratório também algoritmos de inteligência artificial, que a gente consegue imputar regras de liberação, não depender tanto do humano, né? Deixar a mão de obra humana assim, para uma análise mais detalhada do que realmente precisa, os resultados dentro da normalidade, considerados dentro da normalidade, a gente já pode colocar numa liberação automática, porque passaram por regras de verificação automática antes, com segurança. Então, tem uma série de recursos tecnológicos que a gente já consegue inserir no nosso dia a dia, na nossa operação do laboratório. Quando a gente fala de fase pós-analítica, resultados críticos, né, ou resultados de pânico, que a gente precisa avisar assim que eles saem, porque eles significam algum risco, a gente tem como fazer isso de forma automática, atrelando o nosso sistema, através da integração do nosso sistema com WhatsApp, com e-mail. Então, muitas vezes isso vai direto para o médico, direto para o paciente, né? Para a tomada de decisão na hora certa, mais assertiva e no momento certo. Então, são exemplos assim, para a gente começar de como a gente está usando a tecnologia, né? E até para tomada de decisão também, melhoria de processo, né? Não só na parte operacional, mas na parte de gestão. A tecnologia dentro do laboratório ela é muito utilizada. Começamos forte com essa resposta, bacana, bem completa, eu não sabia que estava tão avançado assim, né, para ser sincero. E entrando nesse caminho de tecnologia aplicada aí dentro do que são os diagnósticos, os testes, né, a gente já sabe que hoje tem algoritmos de inteligência artificial, né, que colaboram aí para o ganho de produtividade, ou seja, trazem diagnósticos muito mais rápidos, mais assertivos, de exames simples, né? Na sua visão, esse é o caminho que pode ajudar o médico a ter mais tempo com o seu paciente? A gente sabe hoje também que é uma demanda, talvez não 100%, é uma dor, né? Vamos dizer, uma dor hoje dos pacientes, né, de reclamarem que muitas vezes não tem tempo de interação com o médico. O médico tem esse papel clínico também, né? E você acha que isso ajudaria a sobrar mais tempo para o médico realmente com a interação, a humanização com o seu paciente? Com certeza, não só sobrar mais tempo, mas também auxiliar o médico com informações mais precisas para uma melhor tomada de decisão. É sabido que 70% das decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais. Então, olha o protagonismo que o laboratório, que a medicina diagnóstica tem nisso, né? Então, a gente fornecer um laudo mais intuitivo, mais preciso, bem trabalhado, correlacionando, inclusive, exames, porque além do laudo, quando a gente fala em correlação de exames, a gente pode trazer junto alguns relatórios para os médicos que facilitam essa conexão, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente pode correlacionar aí um exame de imagem com um exame de anatomia patológica e com um exame de genética para fechar o diagnóstico, né? Vou dar um exemplo de vários tipos de doenças oncológicas, né? Um câncer de mama. Então, muitas vezes você tem aí uma composição de exame de imagem com exames de anatomia patológica, biópsia, imunistoquímicas e com exames genéticos que definem também o tipo de mutação genética e até o melhor tratamento, né? Um tratamento mais individualizado. E quando a gente tem a composição dos três, a gente pode também emitir um relatório integrado com esses exames. Então, é isso, não só o tempo do médico, porque poupa a análise, né, nisso da gente entregar um laudo completo, intuitivo para ele, com as informações que ele precisa, bem assertivo, e a tomada de decisão dele muito mais precisa com a junção de tudo isso e com a precisão do laboratório, né?
Eu ia te perguntar uma coisa nessa linha agora, mas deixa eu ver se ainda sobra mais alguma coisa, né? A gente falou um pouco do tipo de vantagem que a gente pode ter, né, quando a gente usa inteligência artificial, né, em relação à análise tradicional que a gente já conhece. Você vê mais alguma que vale a pena destacar, vale a pena comentar? Acho que o próprio nome diz, né? Assim, quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente está querendo simular é a nossa melhor mente ali, dos nossos melhores especialistas, né? Colocar isso dentro de um algoritmo para tomada de decisão, para análise, e além da agilidade, além da segurança, da qualidade que isso pode trazer, tem padronização, tem algo que eu queria destacar, que é a padronização. Então, vamos dar o exemplo aí da liberação de exames. A gente tem uma especialidade, então, bioquímica, né, dentro do laboratório. E aí, a gente tem um menu de exames ali e a gente tem regras de liberação. Dependendo do resultado de um teste, um colesterol, junto com HDL, com triglicérides, eu tomo uma decisão. Eu olho a composição desses exames que se correlacionam, e eu vou tomar uma decisão. Eu vou pedir, se tiver alguma alteração importante de um exame que não está bem correlacionado com o outro, eu posso pedir para fazer de novo uma repetição desse exame, para eu confirmar aquele primeiro resultado, ou não. Eu entendi que eu estou com alguns parâmetros aqui alterados, mas eles estão de acordo, essa alteração ela é pertinente e eu vou liberar. Isso, a gente faz um treinamento, obviamente, com os nossos analistas, mas você entende que se isso é manual, ainda fica muito a critério da pessoa fazer ou não fazer, por mais que a gente dê o treinamento. Então, com a inteligência artificial, com essas regras de liberação, por exemplo, a gente cria um padrão, né? E esse padrão é assim, qual o melhor algoritmo que a gente quer de análise aqui, a gente coloca dentro do sistema e assim vai ser executado. Claro, isso, quando a gente fala de dados, de usar a inteligência artificial, a gente tem que entender que muitas vezes o que funciona, o algoritmo que vai funcionar aqui no meu laboratório, não vai ser o algoritmo que vai funcionar num outro laboratório, pelo contexto, pela diferente população. Então, assim, em tese é isso, mas exige validação, padronização, tem vários steps aí antes da gente conseguir evoluir bastante nisso com cuidado, com segurança, né? Então, o fator humano, ele sempre precisa estar presente, mas o que a gente tenta fazer é facilitar, é padronizar e deixar para os nossos especialistas que fique para olhar o que realmente, né, precisa de uma análise maior, mais profunda, e que o que é mais simples, o que está normal, a gente consegue, que é a maior parte, dependendo da população, a gente consegue, num tempo muito rápido, liberar e deixar eles focados no que agrega valor, sabe? E Débora, você hoje se ocupa, né, o cargo de diretora técnica da AFIP Medicina Diagnóstica, que é um laboratório de abrangência nacional. E sei que vocês realizam dezenas de milhões de exames todo ano, que é um número bastante impressionante, né? E eu tenho uma curiosidade, né? Quais seriam os principais desafios quando a gente fala de implantação de novas tecnologias da medicina diagnóstica, né? Eu sei que deve existir, por um lado, né, uma aceitação e uma busca por incorporar, né, a novidade, a inovação, mas, por outro lado, né, principalmente em grandes corporações como a sua, também existem barreiras, existem talvez linhas mais conservadoras também, né, de adoção. Sim. Queria saber como que você, né, e a FIP têm lidado com isso. Principalmente quando a gente fala em saúde, né? As consequências, aí, os riscos de qualquer implementação não tão bem feita ou que gere ainda algum ruído, qual que é o impacto que tem isso. Então, realmente, na nossa área, existe sim, a gente precisa, né, ser bem conservador, como eu falei, tudo muito bem validado, com critério, testado, comprovado. Então, tem que ter esse equilíbrio. Agora, como qualquer tecnologia em qualquer área, acho que a primeira pergunta, assim, um desafio que muitas vezes a gente vê que as pessoas não fazem, né? Acabam, tecnologia e tal, e aí tem um investimento até alto, e depois
qual que é o resultado? O que que a gente espera? Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, que é o grande desafio, é o que que a gente quer resolver com essa tecnologia, né? Ela tem que ter um objetivo ali. Então, eu vou usar a tecnologia para quê? O que que eu quero melhorar? O que que eu quero resolver? O que que eu quero melhorar? Né? Analisar aí quais os impactos disso, quais os ganhos internos e para os clientes. Então, essa análise, esse planejamento antes do investimento é fundamental. Fundamental, certíssimo. Fundamental. E Que assim, dor aí, que resolve, né? Que dor que que dor eu que resolve. É. Exatamente. E aí, assim, toda a dedicação e o tempo que a gente vai ter que ter para padronização, para validação, para testes. Eu gosto muito de piloto, né? Eu acho que quando a gente está em saúde, a gente fala de tecnologia, vamos no feijão com arroz, né? Que funciona super bem, a gente faz um piloto e controlado, e aí a gente vai ampliando. Isso vem funcionando muito bem aqui, até a implementação. Exige tempo, então a gente tem que entender aí esse tempo, porque isso significa também recurso dedicado a isso, né? A gente tem que tocar a operação e ao mesmo tempo separar aí esses momentos para a gente seguir inovando e trazendo essas tecnologias. Tem uma questão muito importante, que é a de segurança da informação, né? A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando normalmente de transação de muitos dados sensíveis. Então, como é que a gente trabalha esses dados para que eles fiquem confiáveis e a gente consiga usá-los e como que a gente consegue preservar isso? Aqui na FIP, assim, a FIP ela nasceu, né, a gente faz mesmo 7 milhões de exames por mês, mais ou menos, e a gente tem uma abrangência nacional. A FIP ela nasceu já para fomentar a pesquisa, então a gente traz essa questão da tecnologia e da inovação, porque a pesquisa ela leva a isso, né, a pesquisa científica, a inovação. E a inovação, ela não só... A tecnologia não é o único meio para inovação, mas ele é um meio muito utilizado para a gente inovar hoje em dia. E a gente tem isso no nosso DNA, né? Então a gente já traz, desde lá de trás, há mais de 40 anos, essa cultura da inovação. Então isso está muito presente no nosso DNA. E a gente tem especialistas aqui, né? De muitos anos já também. A gente tem muitas pessoas aí antigas de casa. Então tudo isso acaba facilitando. A gente já vem fazendo isso há bastante tempo, conectado com o mercado. Então, para a gente tem todos esses desafios, mas é algo que já faz parte do nosso dia a dia e o nosso passo a passo é sempre esse, sabe? Tomando todos esses cuidados aí. E a primeira pergunta é o que a gente espera disso? Que problema que a gente quer resolver? E aí, sim, se a tecnologia ela cabe e com segurança para auxiliar isso. Maravilha. E Débora, a gente, né, continuando nessa conversa de tecnologia aplicada, a gente muitas vezes cai num assunto de governança, né, geral aqui. Uhum. E eu queria entender um pouquinho como que você acha, né, como que vocês hoje na FIP lidam com questões de ética, privacidade, na utilização de tecnologias nessa medicina diagnóstica. Tenho essa curiosidade porque em todas, obviamente que cada empresa tem sua atuação, né? Sim. Aqui eu queria entender de vocês, né, olhando medicina diagnóstica, do que a gente está falando de fato quando a gente fala de ética e privacidade, né? Entender ali quem que é o dono do dado, né? E se a gente vai compartilhar, o dono do dado tem que autorizar, né? Então, a gente tem aqui uma área, a gente fez um trabalho grande, mesmo antes da vigência da LGPD, já pensando em tudo que viria. Fizemos um mapeamento grande institucional, implementamos mudanças para atender a nova legislação e hoje a gente tem uma área de governança de sistemas, né, de governança de dados muito atuante, junto com todas as áreas do nosso negócio para garantir essa privacidade dos dados, essa transação segura dos dados. E assim, quando a gente fala, né, de governança clínica e medicina diagnóstica, a gente acaba usando muita tecnologia para garantir isso, né? Quando a gente fala de governança clínica, o que a gente objetiva é a segurança do paciente, né? E sempre medir impactos clínicos ao nosso paciente. Então, assim, a gente já passou pela transformação digital, a gente tem 100% dos nossos processos, tanto da operação do negócio quanto de back-office, são automatizados, informatizados.
Então a gente vai criando camadas de segurança, de estrutura, equipes específicas para isso, que a gente vai monitorando, né? Fazendo essa gestão desses riscos de forma muito bem estruturada e controlada. Então são camadas aí, camadas de segurança, equipes direcionadas para isso, a governança de sistemas também, com a LGPD aí tendo como nossa base, né? A Lei Geral de Proteção de Dados aí para tomada de ação aqui dentro, para esses controles. Eu acho que um próximo passo importante é falar também de integração, né? Porque o paciente ele tem vários pontos de contato na sua jornada de saúde, né? Obviamente a parte do exame, dos diagnósticos, né? Muitas vezes as pessoas fazem vários exames em vários lugares, em várias datas diferentes, tal. E quando é avaliado por um médico, né, um novo médico, etc., ele não tem acesso a esse histórico, e o paciente também, né, vamos ser sinceros. Né? Eu acho que isso aqui é uma oportunidade também, né, da gente olhar o ecossistema como um todo e falar como integra. Exato, a gente já tem isso, assim, por exemplo, o nosso LIS, o LIS é o nosso sistema laboratorial, tá? O nosso software de laboratório, a gente chama de LIS, é uma sigla em inglês. Ele já tem essa possibilidade. Óbvio que você tem que atrelar isso, principalmente a FIP, a gente trabalha com clientes diferentes, então muitas vezes a gente pega um cliente passando em uma marca, a gente atende o setor público e o setor privado, e ele já passou pelos dois, e a gente tem esse histórico, né? Agora, a gente disponibilizar isso ou não é uma decisão do responsável pelo dado. Com certeza, Mas, com certeza. uma vez autorizado, a gente tem como agregar para que ele tenha acesso a esse histórico e disponibilizar para quem também ele autorizar, para o médico, mas tudo isso precisa ser muito bem amarrado com os termos de aceite, termos de responsabilidade, né, termos de consentimento, termos de responsabilidade. Então, a tecnologia ela existe, a integração ela existe, softwares para isso sim, claro, que a gente fazer todo o sistema de saúde conversar. Esse é o desafio. Vários players, esse é o desafio, né? A interoperabilidade aí. Mas a gente já está avançando bastante nisso. Que legal. E nesse mesmo tema, né? Quer dizer, eu vejo que é cada vez necessário, né, a gente pensar em estratégia utilizando tecnologia, mas sempre pensando em colocar o paciente no centro desse ecossistema de saúde que a gente sabe que é um dos últimos aí que é mais lento, é totalmente desintegrado, cada um tem seu incentivo, né? Então, a gente olha de fora, né, vê essa visão macro e fala, poxa, é uma oportunidade tão grande de disrupção e vai beneficiar tanto, né, o paciente, o diagnóstico, é bom para todo mundo. Mas eu acho que assim, o primeiro passo é todos os players estarem preparados mesmo para poder compartilhar, para poder estar integrados e tal. E o segundo, sem dúvida, é essa integração. Ela tem que ocorrer, né? Necessário. Agora, dentro desse mesmo contexto aqui, como que a gente consegue levar, você comentou um pouco, né, de público e privado e tal, como que a gente leva a tecnologia aos hospitais que atendem a maior parte da população brasileira? Tá. Bom, nós estamos com laboratórios dentro de muitos hospitais, de aproximadamente 50 hospitais espalhados aí Brasil afora, né? Com o nosso laboratório dentro desses hospitais, prestando o serviço da realização de exames. E aí, a gente tem vários exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui que tem uma relevância muito grande. A gente tem uma área de microbiologia, que atende esses hospitais, muito atuante com a CCIH. E assim, a gente não só entrega os exames, né? Então, o resultado de uma cultura de urina, de uma hemocultura, que é para entender se o paciente está com alguma infecção e qual é o micro-organismo e como isso deve ser tratado. Mas além do resultado, como a gente tem isso da inovação e pesquisa muito forte, a gente pega todos esses dados, então a gente consegue, em parceria com esses nossos clientes, hospitais públicos, a gente faz estudos. Então, a gente tem aí um exemplo de um estudo com todos esses dados de resultados de microbiologia, que a gente avaliou a prevalência de uma enterobactéria com uma mutação que confere a ela resistência a antibióticos. A gente fez essa análise de da prevalência dela
antes do Covid, do período de Covid, durante o período de Covid, e a gente continua acompanhando isso, né? E aí, assim, só para dar um exemplo, no período pré-Covid, a prevalência desse micro-organismo com essa característica de resistência, que é um problema importante, né? Porque você administra um antibiótico e ele não tem um bom resultado porque ela está resistente, era de 22%, tá? E aí, no período do Covid, isso aumentou para 77,8%. Hoje a gente tem um aumento da prevalência dessa bactéria com esse tipo de resistência, de lá para cá, de 2018 até 2021, por exemplo, o aumento era de 250%. Então isso é muita coisa, e a gente divulga isso. Então a gente pega esse nosso banco de dados, a gente faz esse estudo e a gente divulga. E aí pensa a relevância disso, né? E a gente só consegue fazer isso através de tecnologia. A resistência bacteriana é uma grande preocupação global, né? Um tema aí de saúde pública mundial. E aí, assim, para as ações de combate e controle, para que ações de combate e controle sejam tomadas de forma assertiva, é fundamental a gente entender a epidemiologia local, né? E aí, nesse estudo, a gente avaliou a emergência e disseminação de um importante marcador de resistência bacteriana que inviabiliza o uso das principais classes de antibióticos disponíveis para o tratamento de infecções. Então, isso tudo é possível com ciência e tecnologia, né? A gente tem um BI de controle desses dados, um repositório desses dados. Então, utilizando estatística, ciência, a gente consegue levar, compartilhar essa tecnologia que a gente usa dentro de casa para os nossos clientes, né? Falando aí dos hospitais, como você perguntou, para que as CCIHs, que são as áreas aí que fazem todo o controle de infecção hospitalar, saibam o que está acontecendo e tomem ações, né, para um melhor prognóstico, para diminuir, para uma mudança aí, né, dos antibióticos adotados e tal, entendendo sua epidemiologia local. E eu vou além, né, quando isso aí a gente consegue entregar individual para cada hospital e muitas vezes para outras instâncias do governo, né, quando a gente fala de prefeitura, de município, de estado, um mapa mais global aí de como que está naquela região, por exemplo, no estado de São Paulo, dentro, né, das áreas que a gente pesquisou, como que está isso até para novas políticas públicas, né? Mudança aí em políticas públicas. Então, esse é um exemplo de como a gente, com a tecnologia, com a ciência, consegue auxiliar aí hospitais, por exemplo. Que inspiracional. Isso aí inspira muito. Pensar que né, de tudo isso ainda temos esse benefício impressionante. Sim. E assim, uma das barreiras grandes que eu vejo também quando a gente está falando de tecnologia são os recursos financeiros, né? Que a gente sabe que são escassos. Sim. E nesse mercado de saúde, né, com custos que só se elevam ano a ano, né, dificultam bastante aí o trabalho, principalmente para atender a demanda toda que a gente tem no Brasil, né? Eu queria entender como vocês na FIP fazem para lidar com isso, né? Com esse cenário de contexto, né? Esse contexto de custo elevado na saúde e essa demanda crescente que a gente tem, né? Bom, a tecnologia nos auxilia muito nisso, né? Porque hoje a gente só toma decisão baseada em dado, em informação, em número. Então, isso é gestão, né? Isso aumenta muito a nossa eficiência de produção, da operação. Então, com isso, a gente consegue aí enxergar alguns gargalos na produção, através da análise desses indicadores, trabalhar quando precisa, quando a gente vê que está saindo fora do que a gente espera. Informação é tudo, né? Você só consegue melhorar aquilo que você enxerga. Então, hoje a gente trabalha, a FIP é um laboratório, aí é importante falar, né? Nós somos acreditados aí, ONA nível 3, que é excelência, e o PALC. Então, são grandes selos, os principais selos nacionais que a gente tem de acreditação em laboratório. E os dois, eles trazem muito essa questão do uso da tecnologia a favor da gestão. Então, indicadores, isso só é possível com a tecnologia. Então, acho que assim, eficiência, a gente com a tecnologia, tomando decisão baseada em números, em dados, a gente consegue deixar a nossa operação bastante enxuta. E olha que a gente trabalha aí, como a gente trabalha boa parte, na maior parte, com presta serviço para o SUS, para o mercado público,
as margens são mais curtas, né? Então, a remuneração é baseada numa tabela SUS, que muitas vezes os exames, a remuneração já está desatualizada. Então, a gente tem esses desafios, mas a nossa operação, a gente trabalha muito a eficiência. A nossa operação ela é muito enxuta, muito por conta da tecnologia e trabalhar a gestão, né? A gente trabalha muito com os nossos gestores, essa visão aí gerencial da operação, não só de qualidade, mas de custos também. Então, excelente, é uma boa combinação. E Débora, vamos fazer uma pausinha agora para a gente abrir um espaço diferente para finalizar essa primeira parte. A gente geralmente faz um bate-bola, que a gente chama aqui, que é um jogo rápido, tá? Vou te fazer algumas perguntas que a gente costuma fazer no podcast, para a gente conhecer um pouco mais como pessoa também, né? E ter essa sua visão aí de pessoa, Débora, também, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber é se você tem algum filme que você recomendaria, que marcou sua vida. Eu sei que é difícil escolher, né? Um filme é difícil escolher, né? Tem alguns. Mas tem um, assim, que marcou muito a minha vida no momento que eu assisti, né? Até acho que porque eu já pensava em seguir para essa área da saúde e a realidade naquele momento era diferente, a gente já avançou bastante. Mas eu gosto muito do Filadélfia. Primeiro porque os atores, né? Tom Hanks, Denzel Washington, adoro, acho eles demais. Mas eu acho que a história, né? E é muito assim, do que a gente consegue ver o quanto que a gente já, assistindo o filme, a gente consegue ver o quanto que a gente já evoluiu em algumas questões, né? Eu acho que o filme, ele retratou um tema de uma forma, com uma sensibilidade grande aí, né? O tema das questões do efeito social ali, do HIV, naquele momento em que a gente ainda existia muito preconceito da sociedade, o tratamento ainda não era tão avançado como é hoje, a doença não era tão controlada, então começavam a surgir os coquetéis e a expectativa de vida era baixa ainda de alguns anos, então ainda era uma sentença de morte, né, entre aspas. E fora as questões também da homofobia, então tudo isso que a gente veio trabalhando, como hoje a gente já evoluiu, né? Então aquilo na época me marcou muito, porque a gente se coloca no lugar, né, da pessoa ali que está passando por todos aqueles preconceitos e sofrendo, ela vê o mundo dela virar de cabeça para baixo, e como a sociedade tratava isso, e ao mesmo tempo hoje olhando para trás, eu fico feliz, porque a gente, de uma certa forma, a gente já conseguiu, como sociedade, evoluir um pouquinho. A gente está não só na medicina, no tratamento da doença em questão, mas também em todas as outras questões aí sociais, né, que o filme retrata também. Sem dúvida. De preconceito. Super bacana o seu ponto de vista, adorei. E é legal, né, te olhar para trás e ver como as pessoas mal informadas, né, a ignorância no final também gera muito do que né, a falta de empatia, né, o que a gente viu que aconteceu naquela época. Muito bacana. E em termos de livro, você tem algum livro de cabeceira que você recomenda pra gente? Você é uma leitora ávida? Você gosta de ler? Eu gosto de ler. Eu assino um clube do livro. Só que assim, eu misturo, né? Assim como música, eu sou bem eclética. Então eu gosto sempre de ter um livro ali técnico, normalmente agora de gestão, mais gestão, ou de tecnologia, metodologias. Mas gosto também de temas totalmente fora da minha área, né? Aqui, um livro que eu acho que eu posso recomendar, falando um pouco de um tema que é muito importante, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que eu gosto muito, acho de leitura fácil, assim, e super relevante. Ele chama O Poder da Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele fala de liderança, porque tudo isso que a gente está falando, né, assim, acho que o maior ativo, nossa tecnologia, ela é muito importante, ela é essencial, mas o maior ativo que a gente tem é o capital humano, né? Então, o papel da inteligência emocional, que a gente precisa, principalmente nesse mundo tecnológico, volátil, né, complexo, isso a gente está tendo que trabalhar muito hoje em dia, né? Porque o conhecimento técnico a gente vai, de uma certa forma, eu acho que é mais fácil a gente adquirir. Agora, desenvolver as habilidades emocionais para lidar com tudo isso, com a pressão, com o mundo em constante mudança, com essas questões todas de tecnologia. Então, assim, como que com a inteligência emocional a gente consegue transformar times, né, e organizações, extraindo o melhor das pessoas. Esse livro, ele fala muito disso, da necessidade de uma liderança motivadora, proativa, colaborativa e com essa visão positiva em relação à mudança, né? Porque o mundo ele vai ser
sempre assim, né? A gente nunca vai, agora eu tô tranquilo, e a gente não tem mais isso. Então as coisas estão mudando, a velocidade, as informações, a gente não vai voltar ao que era, é daí para frente. Então a gente vai ter que ir aprendendo a lidar com essas novas realidades, esse mundo high-tech, né? Tecnológico, enfim, digital. Esse livro fala bem, assim, prepara bem as lideranças para isso, traz aspectos bem interessantes de preparo de liderança em relação à inteligência emocional. Muito bacana. Bom, a minha pergunta então vai ser fácil para você essa próxima aqui. Escolha um dos dois, Human ou Tech. Por quê? Nossa, bom, se é para escolher, para mim, sem sombra de dúvidas, Human. Porque o Tech é aquilo, né? O Tech, a gente fala que a gente quer aprimorar a inteligência humana na tecnologia. Mas a tecnologia, ela não consegue fazer uma coisa, não tem e nunca vai ter, na minha opinião, uma coisa que é só humana, né? Que é o sentir. Então, o ideal é a gente ter as duas coisas. Eu sou muito a favor de tecnologia, mas se eu tiver que escolher, é o human, sem sombra de dúvidas. Você sabe que a gente já entrevistou dezenas de pessoas, várias dezenas, e ninguém responde tech. É legal. Mas que bom, né? Ufa, que bom, quer dizer que a gente ainda está no bom caminho como espécie, graças a Deus. Graças a Deus. Ideia, para a gente terminar essa primeira parte, qual que é o maior desafio na saúde? Uau, a gente tem grandes desafios, assim, e principalmente no Brasil, né? A sustentabilidade do nosso setor, porque a gente tem aí a dimensão do nosso país, né? Nós somos um país aí de dimensões continentais, então não é simples. A gente tem o setor público e o setor privado, que tem que andar juntos para um bem comum, que é a saúde populacional, a saúde do indivíduo. A gente tem a questão dos custos elevados aí em saúde, do pouco repasse que a gente tem hoje ainda perto dos países, de outros países aí para a saúde, né? Uma área tão importante. Então tem essa questão dos recursos. Tem a questão no nosso país do envelhecimento da população. Então, em pouco tempo, a gente já está vivendo mais e consumindo mais saúde. Então, é como você falou isso, né? Como que a gente olha para o paciente, coloca ele de fato no centro, de uma forma integral, e como que a gente promove, a gente trabalha mais a promoção da saúde, onde a gente está muito ainda na doença, né? Mas como que a gente previne isso, a doença, principalmente pensando no envelhecimento da população. Então, acho que como que a gente remunera a saúde, a gente está falando bastante também, né? Baseado em valor, para que a gente tenha melhores performances aí. Então, eu acho que esses são os grandes desafios. A gente já tem boas frentes aí e discussões. A gente vem discutindo muito isso no nosso setor, todos esses pontos que eu coloquei. E o caminho é esse. E a gente chegou num ponto que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer diferente, né? E vai muito de cada um, assim. Acho que cada instituição que compõe esse sistema, esse ecossistema de saúde, tendo essa noção, acompanhando o que está acontecendo no mercado e as questões que a gente tem aqui no Brasil, esses desafios, acho que a gente está nesse caminho da mudança aí. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts, e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.